Olá, tudo bem? Meu nome é Emerson, sou professor de Educação Física da Uninter. Estou aqui para falar sobre o nosso trabalho, no qual submetemos para o evento. Esse trabalho foi realizado em parceria com a professora Catiúcia Mello Figueroa, que também é professora da Uninter. Então, eu vou aumentar aqui a apresentação para que vocês possam acompanhá-la. Então, o tema do nosso trabalho é Programa Cenários do Esporte, um relato de lives e podcasts. Bem, não é novidade para ninguém que as tecnologias de informação e comunicação, nas quais nós chamamos de TICs, estão cada vez mais presentes na sociedade, mudando inclusive a forma de se comunicar ou até mesmo de se relacionar com as outras pessoas. Percebemos também que a tecnologia ela se faz presente em diferentes contextos, desde afazeres domésticos, como momentos de lazer e entretenimento, mas principalmente a tecnologia ela se faz presente em atividades ligadas ao trabalho. Em 2020, o trabalho remoto se fez presente em diversas áreas profissionais, justamente devido à situação vivida aí do Covid-19. Além do trabalho, a tecnologia também se faz presente na formação de ensino, ou seja, nos estudos. E isto faz com que a tecnologia ela provoque mudanças significativas na forma de construção do conhecimento, nas quais diversas instituições de ensino, desde a educação básica e instituições de formação superior, realizam a produção de teleaulas, promovem lives, também debates por meio de fóruns ou chats, e entre outros. E justamente essa programação ela é transmitida por meio de aplicativos como redes sociais, aliás, além dos aplicativos em redes sociais e outras plataformas digitais. Bom, diante disso, nossa pesquisa buscou então relatar sobre essa atividade realizada em uma instituição de ensino superior, com uma análise sobre programas de rádio, destacada aqui como Rádio Uninter. Bom, a programação da Rádio Uninter, ela tem por objetivo, claro, atualizar os ouvintes acerca de acontecimentos recentes, mas principalmente abrir espaços para debates sobre diversas áreas do conhecimento, como temas relacionados à carreira profissional, finanças, gestão, literatura, turismo, esporte, entre outros temas. E um desses temas é justamente o objeto de estudo dessa pesquisa, que é o programa Cenários do Esporte, na qual é apresentado por professores de educação física e que conta com a participação de outros profissionais, como atletas, treinadores, árbitros e de outras áreas também que são aderentes ao esporte. Exemplo de temas sobre nutrição esportiva, a psicologia do esporte, a fisioterapia esportiva, a gestão e outros temas. Portanto, são abordados assuntos diferentes áreas do esporte. E também, na maioria das vezes, essa programação ela ocorre, aliás, ela é tratada numa linguagem mais dinâmica e descontraída, justamente com esse caráter aí de programa de rádio, sendo apresentada no formato também da live. Então, falando um pouquinho, ainda sobre o programa Cenários do Esporte, ele acontece toda quinta-feira, às 16 horas. Claro que existe a possibilidade de mudança de horário, e pode ser à noite, pode ser um outro dia além da quinta-feira, e ele é transmitido ao vivo, pela página do Facebook, podendo ser acompanhado tanto pelos alunos, tanto quanto por outros interessados, E demais, todos os episódios que são gravados no programa, eles são convertidos em podcast, possibilitando que alunos e outros interessados possam ouvir em horários diferentes, em outros aplicativos. Bom, tendo isso como base e sabendo que as interações virtuais, a exemplo daquelas realizadas nas redes sociais,
como o Facebook, Instagram, o YouTube e outras, elas estão cada vez mais presentes na vida das pessoas, possibilita que instituições de ensino busquem formas ou meios mais espontâneos para levar informações, conteúdos expressivos, né, além de entretenimento, a alunos e outros interessados. E partindo disso, né, o nosso trabalho teve como objetivo apresentar algumas experiências do programa Cenários do Esporte, que faz parte da programação da Rádio Uninter, né, o website institucional do grupo educacional. Também analisar se os dados de acesso de lives do Facebook representam estratégias de ensino mais atrativos aos estudantes de graduação e pós-graduação. E também investigar como as lives e podcasts podem contribuir enquanto ferramentas de aprendizagem na formação de alunos de ensino superior. Para isso, né, nós utilizamos uma metodologia de análise qualitativa quantitativa, né, com a descrição dessas ações, e fizemos um recorte temporal estabelecido entre o mês de novembro de 2019 até fevereiro de 2020. Né? Então, nós utilizamos esse recorte para identificar quais foram os episódios que tiveram o maior número de visualizações. Né? Então, dentro desse período, nós identificamos e selecionamos 4 episódios com mais visualizações e, consequentemente, mais compartilhamentos nas redes sociais do Facebook. Como discussão e análise dos resultados, né, nós podemos observar ali que entre os 4 programas, os 4 episódios que tiveram mais visualizações, nós tivemos um tema, né, que foi lutas, MMA. Então, durante a conversa entre os participantes, discutiu-se alguns contextos que envolvem o dia a dia de um atleta de artes marciais, a preparação para uma luta, os métodos de treinamento, qual é o tipo de alimentação, além do conteúdo das lutas na educação física escolar. Ou seja, esse bate-papo reuniu um atleta, né, um atleta de alto rendimento de MMA, professores de educação física que estudam a área de lutas, e foi feita essa discussão ali, né, também de uma forma mais dinâmica, descontraída, com esse tema. Seguido já, né, de um outro tema, nutrição esportiva, que foi abordados temas voltados à suplementação alimentar antes, durante e após o exercício físico, também temas sobre valores de percentual de gordura, composição corporal, hipertrofia muscular e outros temas aderentes à nutrição esportiva. O terceiro tema, né, que teve o maior número de visualizações, foi sobre capoeira. Né? Então, esse tema, ele teve a presença de 2 mestres de capoeira, sendo um deles que trabalha com a capoeira em Portugal, né? Trabalha na Europa com esse trabalho sobre a capoeira, com aulas de capoeira, e durante a conversa discutiu-se sobre o contexto histórico da capoeira, o desenvolvimento da capoeira enquanto um conteúdo da educação física, né? Educação física escolar, além da introdução e disseminação de capoeiristas brasileiros que trabalham com a capoeira, né, na Europa e também em outros países do mundo. Né? Então, justamente como nós tínhamos um mestre de capoeira que desenvolve esse trabalho em Portugal, para que ele falasse também sobre como que é esse trabalho desenvolvido na Europa. E por fim, ali, o tema que teve o maior número de visualizações foi a prescrição de exercícios, né, para crianças e adolescentes, e ele teve 2.146 visualizações. Então, foi realizada uma abordagem, né, para que fosse desmistificado e também realizasse algumas ponderações sobre a prescrição de exercícios, né, tanto de força, de resistência, a flexibilidade, entre outros,
é, sobre diferentes faixas etárias, né, ainda sobre a prescrição desses exercícios, foram considerados os pontos positivos e que também podem se tornar negativos para o crescimento e desenvolvimento motor, né? Então, justamente essa temática que foi abordada. E diante desses resultados, né, nós podemos, eu vou passar aqui a, essa imagem, né, que mostra justamente o programa, né? Então, professores com os convidados ali discutindo e falando sobre capoeira nessa apresentação. Vocês podem observar que ali é um estúdio no qual estávamos presencialmente, justamente porque o recorte ocorreu entre novembro a fevereiro, então ainda no Brasil não se falava da Ecovid, né, do coronavírus, então esse encontro, essa programação era realizado presencialmente. Após esse período, né, desde março, abril de 2020, já o programa acontece de uma forma totalmente online. Então, realizado o programa, né, então aqui é uma outra imagem que mostra justamente aonde o aluno ou o interessado pode encontrar, né, o podcast, que ele fica disponível no website da Uninter. Então, após a gravação e realização nesse programa, ele é convertido em podcast e fica disponível. E por fim, né, nossas considerações finais sobre essa pesquisa nos leva a afirmar que a tecnologia se faz cada vez mais presente em grande parte da sociedade, né, desde afazeres domésticos, desde entretenimento e, claro, sobre o trabalho e também sobre os estudos. Né? Diante disso, o acesso às plataformas das redes sociais também possibilita interações por meio de chats ou fóruns entre o apresentador com aquele que acompanha uma gravação. Então, justamente esse é o objetivo da live, né? Fazer que tenha essa interação entre a pessoa que acompanha, nesse caso pode ser que seja o nosso aluno, com o apresentador, que muitas vezes é um professor, né? Ou um especialista em um determinado assunto. Constatamos também que a introdução das TICs, né, no universo acadêmico tem como finalidade oferecer aulas mais atrativas, que estimulem o interesse por parte dos estudantes e, consequentemente, venha a favorecer novas estratégias de ensino ao próprio professor. E, por fim, consideramos que, apesar da ferramenta de podcast ser uma tecnologia recente na maioria das instituições de ensino, a avaliamos como um recurso essencial, uma vez que oferece possibilidades de novas práticas educacionais, ou seja, o aluno tendo acesso ao aplicativo, ele pode ouvir um determinado assunto onde e quando ele quiser. A única diferença do podcast para a live é que ele não vai estar ali interagindo ao vivo com o apresentador ou visualizando essa apresentação, mas também é um recurso muito importante aí dentro das instituições de ensino que leva muita informação aos estudantes. E por fim, apresenta algumas referências, né, que vocês podem consultar e que nos serviram de base aí para a escrita desse trabalho. Então, desejar meu muito obrigado, né, e nos colocamos à disposição aí através do e-mail.